Vamos lá. Então vamos aqui revisar o que foi que eu mandei. Eu tinha pedido para vocês tentarem assistirem os vídeos com as resoluções. E nos vídeos a gente tem a resolução de quê? A gente já tem a resolução lá do triângulo, tem treinando, tem resto e tem o que eu chamei de DFS, mesmo sem estar no bloco de DFS, que é queimado e labirinto, que é praticamente o mesmo algoritmo com mudanças do ponto de parada e mudanças nos parâmetros que são lançados de um para o outro. Vou partir disso, já assumindo que vocês viram o conteúdo, só para reforçar alguns pontos e tirar algumas dúvidas. Baseado nisso, eu acabei, lá o próprio algoritmo, ele faz a resolução de um problema, que é o problema base do backtracking, que é o da distância. Aí, depois de ver lá a queimada, eu vou tentar passar por aqui. E com esse da distância, eu só sugeriria que vocês tentassem dessa lista, pelo menos esses 3 aqui, tá? Pelo menos esses 2. Esse daqui, se for por curiosidade ou por diversão, mas se vocês fizerem... O Sudoku é a mesma coisa do algoritmo da distância. A diferença é que a distância ela é no vetor e o Sudoku ele é numa matriz. Mas se você entendeu a lógica de a lógica de todos é a mesma. Todos são o mesmo algoritmo. Você utiliza recursão, utilizando algum critério para saber se você pode avançar ou tem que regredir e ir para o próximo. E essa ideia de tentar resolver, voltar porque não deu certo, tentar a próxima, avançar e voltar, é a ideia do backtracking, o rastreio de volta. Tá? Então nisso a gente fez eu coloquei esses 2 aqui de recursão e backtracking para dar a ideia do que é busca em profundidade, que é fácil. Busca em profundidade é um conteúdo fácil, porque é basicamente a recursão com a estrutura metodológica de coleta de dados. Então, a gente chega já nisso daqui. Então, eu vou assumir que vocês fizeram o que vocês deveriam ter feito semana passada e vou só fazer um aparato, um recorte disso daqui. O que é que vai ficar faltando para acabar o semestre? Para acabar o semestre fica faltando, depois da semana de hoje, lista recursiva, que nós não vimos, árvore, que nós não vimos, lista pilhas, filas e decks, tanto construção quanto resolução, que nós não vimos, busca em largura, se der, a gente faz, porque aí não é mais recursivo, já exige pilha e fila, então fica para depois. Tabela hash não está aqui, mas tabela hash e algoritmo de ordenação vai entrar. Então, alguma das próximas 4 semanas vai ter uma aula sobre tabela hash e outra aula sobre algoritmo de ordenação. Eu não vou gastar muito tempo em algoritmo de ordenação, porque eu não acho que vale a pena, mas a gente vai ver só os clássicos, os 3 básicos clássicos, Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort, e os 2 recursivos principais, Insertion e Merge. Não sei se eu consigo fazer num dia só, porque o Insertion e o Merge são chatos, mas como você já tem visto a recursão a disciplina toda, talvez não seja difícil, mas talvez eu vá precisar dos 2 dias. Então, a gente vai ter uma semana só para isso de algoritmo de recursão. Então, fazendo no retrocesso, uma semana vai ser tabela hash e algoritmo de busca em largura. A semana anterior vai ser árvores. Junto com as árvores eu vou fazer lista ligada. A semana anterior a isso vai ser pilha, fila e fila. Pronto, então nós já temos as 4 semanas. A próxima é pilha e fila, depois é árvore, depois é busca em profundidade e busca em largura e hash, e aí para saideira vai ser algoritmo de ordenação. A última semana é algoritmo de ordenação? Provavelmente. Então nós já temos as próximas
4 semanas para acabar o semestre. Então, hoje a gente vai de recursão. Então, vamos nós. Eu gosto muito da queimada como ponto base, porque a queimada é o ponto de partida para todos os exercícios. Então, não sei se eu botei para gravar. Tá. Então, vamos voltar para a queimada. E aí a gente vai rever as atividades de recursão baseadas na queimada. Então, o que é que a queimada quer? Ela quer que, dado um ponto de partida, você diga todos os elementos que queimaram a partir desse ponto de partida. Por que a gente diz que esse é um algoritmo de busca em profundidade? Porque, dado um ponto, você vai expandindo o máximo que você puder a partir desse ponto. Quando você chegar no beco sem saída, você volta um pouco e tenta de novo. Você volta um pouco e tenta de novo. Que é a mesma ideia do backtracking, que a gente está fazendo sem entender que a gente está fazendo. Você expande. Quando você não consegue mais expandir a partir dali, você volta até onde consegue continuar expandindo. Quando você não consegue mais, você volta até onde consegue continuar expandindo. Então, a lógica de cada nó é: faça para todos os nós que podem ser queimados, vá para o próximo. Faça para todos os nós que podem ser queimados, vá para o próximo. Tá? Então, vamos aqui ver como é que é a estrutura da queimada. A gente tem a parte base aqui, que é só para construir a matriz, e o algoritmo em si é esse daqui. O algoritmo em si é esse: queime as árvores. Eu passo um grid de runas e um LC como linha e coluna. Então, a primeira mudança que eu vou fazer aqui é trocar isso daqui para struct, porque vai ficar mais fácil de manipular os dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um type posição struct, que vai ser uma linha e uma coluna de inteiros. Então, isso daqui eu vou trocar por uma posição, linha e coluna, recebem posição ponto linha, posição ponto coluna. Oi. Mesma coisa aqui. Posição. Eu comi alguma coisa? Ai, não, tá certo. O que é o C? Ah, não. Posição. Ah, tá. Eu esqueci. O que ele está reclamando? Ah, tá. Porque ele não quer mais linha e coluna. Ele quer uma posição. Ok, então vamos lá. Primeira mudança. Para fazer a iteração, eu não vou fazer a iteração manual pegando cada um dos elementos. Eu vou transformar isso daqui num laço. Então, através de uma posição, eu vou pegar todos os vizinhos dessa posição. Então, vamos aqui. Criar uma função que recebe uma posição e retorna os vizinhos dessa posição. Meus vizinhos. É uma lista de posições. Então, eu vou retornar uma lista de posições com as seguintes posições. O da esquerda é o coluna menos 1 e o linha. O da direita vai ser coluna mais 1 e linha. O de baixo, o de cima vai ser coluna e linha menos 1. O de cima, e o de baixo vai ser coluna e linha mais 1. Ah, tá. Então vai ficar assim: esquerda, left, up, right, down. Esquerda, direita, para cima e para baixo. Então, a partir disso, eu consigo transformar isso daqui numa recursão, num laço. Primeiro é só para pegar fogo, então a gente
tirar todos os parâmetros, eu só quero tocar fogo em tudo. Para cada um dos meus vizinhos, não quero índice, quero posição de cada um dos meus vizinhos, posição, ponto, vizinhos. Vou tocar fogo nessa grid, nessa posição. Então pronto, nosso algoritmo aqui está zerado, o mesmo algoritmo. Falta atualizar aqui embaixo. Eu quero uma posição onde o L é L e o C é C. É assim? É assim. Eu não tenho construtor, né? Então é assim. Pronto. É uma posição onde a linha é essa linha e a coluna é essa coluna. Ué, o que é que não executou? Código 2, o que é isso? Não tem... não tem tempo suficiente? Ué. A verde tá como se tivesse passado. Não. Vamos ver aqui. Linha e coluna. Número de linhas, número de colunas. Tá. Olha lá, eu inverti o C e o L, tá vendo? Tô botando o C primeiro quando o L vem primeiro. Inverti o C e o L. Isso é o C. Isso é o L. Ai. Linha e coluna. O que é que eu estou errando? O que é que eu estou errando? Os vizinhos são esquerda. Cadê a esquerda? Sim, mas tá errado aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esquerda vai ser coluna menos 1 e linha mais 0. Para cima, linha menos 1 e coluna mais 0. Para a direita é coluna mais 1. E para a esquerda e para baixo, menos. Se ele não é árvore, retorne. Peraí, vamos fazer manual. CD ED queimada. Erro de execução. Por quê? Vamos de debug. Para todos os vizinhos, queimar a árvore. Se o valor não é a árvore, retorne. Se o C for menor do que o 0, C maior ou igual a NC, L menor do que 0,
L maior ou igual a NL, retorne falso. Se não, eu retorno grid LC igual a vale. Estava passando quando a gente começou. Vamos de debug. Valeu. Vamos nós. Que marmota é essa? O erro ATKO, por algum motivo. Não, meu algoritmo está em loop finito mesmo aqui. Ah, meu pai. Ah, eu comi um pedaço do código. O que queima a árvore. A árvore nunca queimava, estava em loop infinito, ó. Tá vendo? Aquele erro é que ele estava com mais 2 segundos, né? Não, exatamente, ele estourava o tempo limite. Por quê? Porque eu esqueci de queimar a árvore. Então, grid na posição.L, posição.C, recebe. Eu não queimava a árvore não queimava, loop infinito. Loop infinito. Tá vendo? É bolinha, né? Bolinha. A Rielga. Era essa aqui, ó. Troll face aqui pra mim. Meu filho, fazer as coisas ao vivo dá nisso, né? Bora nós, vamos começar de novo. Dos últimos 15 minutos perdidos aqui de vida. Ok. O que é que vai mudar a partir de agora? A partir de agora, a gente não vai queimar a árvore. A gente não vai queimar as árvores. A gente vai guardar quais os elementos foram queimados, ao invés de alterar a matriz diretamente. Era essa técnicazinha que tinha lá no DFS. Então, ao invés de simplesmente tocar fogo nas árvores, a gente vai precisar de algum local para ir anotando quais elementos foram queimados ou não foram queimados, para evitar queimar de novo as mesmas árvores. Esse é o primeiro macete que muda para a gente ter um DFS mais profissional. Então, para isso, a gente vai passar entre chamadas recursivas algum objeto que seja mutável e compartilhado, para ser mais fácil. Se eu passar um vetor, o vetor não é um elemento mutável compartilhado, porque se alguém der um append, o vetor pode mudar a referência. Então a gente vai precisar de um mapa para isso, né? A forma mais simples. Então eu vou passar aqui um mapa de queimados, né? Alcançados. Queimados. Os burns. Os queimados vão ser um mapa de posição para booleano. Então aqui eu vou anotar quem são os elementos que foram queimados. Internamente, o mapa ele é como se fosse você pode imaginar como se fosse um
um monte de ponteiros. Então você não precisa passar esse cara aqui por ponteiro, porque mapas eles não são como vetores que eles podem perder a referência do root. Então se você passa um mapa, todos os objetos que têm a mesma cópia do mapa olham para os mesmos dados. Então o que a gente vai fazer aqui? Ao invés de dizer que esse cara tá queimado, virou bolinha, a gente vai colocar esse cara no mapa. Então, dos nossos elementos queimados, agora eu vou dizer que esse elemento que eu estou analisando foi queimado. E aí eu preciso passar o mapa para frente. Agora, para saber se eu posso queimar, não basta eu olhar se é árvore. Então, se ele não for árvore, sai fora, porque ele pode estar fora da matriz, ou ele pode ser espaço em branco, ou sei lá, qualquer coisa. Mas se ele já foi queimado, então eu também saio fora. Se burns, posição, return. Então, eu vou dar um refresh aí para quem esqueceu como é que funcionam os mapas em Go. Quando você armazena algum elemento no mapa, você armazena usando essa sintaxe aqui de vetor. Você diz aqui quem é a chave e qual é o valor que ela recebe. Para poder consultar um elemento no mapa, a gente consulta utilizando a seguinte escrita, né? A gente pergunta a seguinte coisa. É a mesma ideia da escrita, só que ele vai estar como rval, no lado direito do igual. Então, quando a gente fizer isso, ele retorna para a gente se o elemento existe no mapa e o valor associado a esse elemento. Então, aqui esse cara é um rval, eu estou do lado de lá do igual, aqui esse cara é um lval. Então, aqui é uma consulta, aqui é uma escrita. Tcharam! Tudo bem? Então, aqui ele diz se o elemento existe e qual é o valor. O elemento só vai existir se ele for queimado. E se ele existir, o valor dele é true. Então, eu posso simplesmente fazer uma consulta simples, perguntando se existe. Se burns de posição, se esse cara está no mapa, é o primeiro valor da tupla. Se ele está no mapa, é porque ele já foi queimado. Se ele for queimado, eu não toco fogo de novo. E é isso daqui impede o nosso loop infinito e preenche o mapa com os elementos que foram visitados. Quando a gente fala em DFS, né, busca em profundidade, ou seja, expande o máximo que der da recursão, quando não der mais você volta, expande de novo, quando não der mais você volta, expande de novo. A gente chama esse cara aqui de lista de visitados. São os elementos que eu alcancei na minha busca. Tá? Então aqui eu preciso de um elemento de partida aqui. O nosso visited é make um map de posição para booleano, e eu passo ele para cá. Tá, na recursão eu também tenho que chamar ele. Interessante que ele não está marcando, né, os errinhos de compilação. Por quê? 58, 59. Tudo bem, mas está funcionando. A diferença é que eu não estou mais anotando no elemento. Só para testar, a gente pode percorrer aqui o nosso mapa de visitados para cada chave valor. A chave é o elemento que eu quero, é a posição. O valor é insignificante porque é true em visited. Então vou fazer grid posição.l posição.c recebe bolinha, só para marcar os meus elementos.
Faltou o range. Então voltamos a estaca 0. Só que agora, ao invés de escrever na matriz, eu estou preenchendo um mapa de visitação. Tamo junto até aí? Tamo junto? Beleza, então vamos pro próximo. Com esse mapa de visitação, eu posso, por exemplo, fazer perguntas e responder várias coisas. Aqui eu tenho quantas árvores queimaram, basta olhar a quantidade de elementos do mapa. Se a gente for para outras questões, o labirinto, ele é muito parecido com o que a gente acabou de fazer. A diferença é que eu tenho, para o exercício do labirinto, um ponto de partida, o início, e um ponto de chegada. Tá? O que é que vai mudar? Eu tenho que fazer a minha busca, a minha expansão de busca, tentando alcançar o ponto de chegada. E aí, quando eu alcançar o ponto de chegada, eu vou ter o caminho percorrido até o destino. Então, aí aqui a gente vai ter duas coisas. Os espaços visitados, que são todos os elementos todos os caminhos que foram percorridos até eu tentar achar o destino. E o segundo, o caminho até o destino, que é o acumulado da recursão. Então, vamos aqui em duas coisas. Então, partir daqui. Comecei aqui no início. Aí ele começa aqui, veio para baixo. Adicionei nos visitados. Veio para a esquerda, adicionei nos visitados. Estou adicionando tudo isso daqui nos visitados. Chegou nos visitados, ops, não tenho mais para onde ir. Então, aí ele volta a recursão e ele não entra de novo nos mesmos locais, porque esses locais estão no mapa de visitados. E aí ele continua expandindo. Em algum momento ele chega aqui nesse F. No momento que ele chega nesse F, a gente para a recursão e a pilha recursiva é o caminho até esse F. O que é que eu tenho que fazer agora? Coletar os dados dessa pilha para guardar isso como o caminho que eu quero. Então vamos aqui ver este daqui. Ó, já tem aqui pegar vizinhos, já tem algumas coisas aqui, né? Pegar vizinhos, se está dentro da matriz, se o valor é ou não é, e aí ele quer aqui essa função. Função recursiva que tenta encontrar o caminho do início ao fim. Então, isso daqui é o caminho, o valor de partida. Isso aqui é o valor de chegada. A primeira coisa que a gente pode fazer é colocar aqui o nosso... Vou criar aqui uma outra para diferenciar. Essa daqui vai ser a nossa função recursiva. E aí eu vou criar aqui o elemento que eu quero, que são os visitados. Visitados é um mapa de posição, posição booleana. Perdão. Make grid start pós end pós beleza, vamos lá. Então eu tenho que sair desse cara, tentar chegar até esse, e não posso passar pelos mesmos lugares. Mesmo algo, por que está em azul? Ah, tá, porque eu não estou usando. Mesmo algoritmo do outro. Se eu já visitei essa posição, então retorno. Não tem mais o que... eu vou fazer a recursão em cima desse daqui, posição. Se eu já visitei essa recursão, então ele não está aqui. Então eu digo, olha, ele não está aqui, falso. Se eu ainda não visitei essa posição, eu tenho que verificar se ele é um caminho andável, porque no meu labirinto eu tenho paredes e
espaços vazios. E eu só posso andar pelos espaços vazios. Não tem perigo de sair do fim do labirinto, porque ele tem uma bordinha. Mas se esse cara, posição ponto L e posição ponto C, for diferente de espaço vazio, eu não posso andar pelas paredes, então retorna. Não é visitado não, é grid, né? Se o meu labirinto, então eu retorno falso. Não é o caminho. Se ele é um espaço vazio, aí eu tenho que verificar, ok, ele é um espaço vazio, mas é o espaço vazio que me leva ao fim do labirinto ou não? Se ele me leva ao fim do labirinto, se esse cara é um espaço vazio que me leva ao fim do labirinto, se posição for igual a posição de saída, show, eu cheguei na posição que me faz sair do labirinto. Então eu retorno true. Avisei, true, cheguei no fim. Cheguei no fim. Mas eu aviso para quem? Aviso para todos os pontos intermediários que perguntaram uns para os outros. Você é a saída do labirinto? 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 Então, eu tenho que responder para esses pontos e eles têm que coletar essa resposta. Então vamos lá. Se eu não sou o fim, talvez eu seja caminho para o fim. Então eu tenho que perguntar para todos os meus coleguinhas: algum de vocês é saída do labirinto? Então vamos lá. Para todos os meus coleguinhas, qual é o nome da função aqui? Pegar os vizinhos de posição. Get. Para todos os meus coleguinhas, eu vou perguntar: ei, filho, você é saída do labirinto? Esse é o meu amigo, está procurando por essa saída e eu tenho que avisar para ele quem foram os visitados, justamente para ele não passar por onde eu passei. Se algum dos meus amigos é saída do labirinto, eu posso dizer que sim, eu sou saída do labirinto. Espalhei a recursão, ela foi, voltou, ela vai na pergunta, chega no dead end, ela retorna falso. Aí coleta de todos os coleguinhas, retorna falso, coleta, mas alguém respondeu true, e esse true sai voltando até a origem. Então o que eu tenho até aqui por enquanto? Vamos condensar aqui só para ficar mais curtinho. Se eu já fui visitado ou eu sou parede, eu não sou o fim. Se eu sou o fim, sim, eu sou o fim. Se não, eu não sou o fim, mas eu posso ser caminho. Eu sou o caminho se algum dos meus colegas disser que é o fim. Se algum deles disser que é o fim, eu sou o caminho para o fim. E isso aqui está o nosso algoritmo. O que a gente está preenchendo aqui? A gente está preenchendo o mapa de visitados. A gente não está preenchendo o caminho. Eu preciso saber quem foi o caminho. Então vou ter que anotar isso em algum local. Primeira opção, que era a primeira lá que a gente fez o algoritmo, era escrever direto na matriz. Ou seja, quando eu ia voltando aqui, ops, eu sou o caminho. Então, eu venho aqui em grid, posição.L, posição.C e boto pontinho para dizer que eu sou o fim. Então, isso daqui é uma solução. Eu só estou colocando isso nos caminhos que são o fim. Então, provavelmente... Não. Mas eu tenho... eu não estou colocando como visitei, né? Quando eu cheguei bem aqui, eu marco que ele foi visitado. Visitado, posição, recebe true. Seria o equivalente a marcar. Porque senão eu vou ficar no loop infinito. Sempre, antes de chamar a recursão, eu tenho que dizer que eu fui visitado. Senão eu vou ficar no loop infinito. O Trollface tá de boa hoje, né? O Trollface está podendo. Então, isso daqui é o nosso algoritmo de busca. Então, eu tenho aqui
um backtracking. Olha como é que ele se configura. Ele não é um backtracking de verdade, porque eu só percorro cada caminho uma vez. Quando a gente chegar no da distância, vocês vão ver que ele percorre o tempo todo as mesmas opções, os mesmos caminhos, só que com escolhas diferentes. Mas aqui a gente já tem uma estrutura de recursão, que faz um laço chamando recursão. Tá vendo aqui? Recursão que faz um laço chamando a recursão. Qual é a diferença? Cada elemento aqui é visitado uma única vez e acabou, se não é visitado mais. Estamos sacando aqui? O cara foi visitado e não é visitado nunca mais. Mas ele foi visitado e eu estou marcando isso nesse mapinha aqui. Se eu não quisesse escrever diretamente na matriz, eu precisaria de alguma forma para anotar os pontos que são caminho. E aí eu precisaria de outra estrutura. Por exemplo, vamos anotar aqui, eu não quero anotar apenas os visitados, mas também o caminho para a saída. Caminho para a saída. E agora, ao invés de marcar esse cara como ponto, eu faria dizendo, olha, ele é um caminho para a saída. Exit posição recebe true. Mesma lógica aqui, tá vendo? Ó? Exit posição recebe true. Mesma lógica. E aqui no finalzinho, e aí no final eu processo essa informação da forma como eu quiser, faz de conta que ele queria a quantidade de pontos, ou sei lá, qualquer coisa. Ou então se eu quisesse realmente, aqui sim preencher os pontos para cada posição nos elementos de saída, eu vou lá e faço grid, posição.L, posição.C, recebe pontinho. Mesma lógica. Então vamos analisar isso daqui. Eu estou percorrendo a estrutura e eu estou fazendo anotações que me permitem guardar o resultado que eu quero e impedir que eu entre em loop infinito percorrendo o mesmo elemento várias vezes. Tamo junto? Beleza? Então pronto. Com isso daqui, vários dos exercícios lá do DFS já foram. Por exemplo, se eu pegar aqui busca em profundidade. Primeiro é esse daqui, números de ilhas. Bora aqui ver esse, ó. O que é que ele quer? Ele quer, ó, para igual o nosso. Dado uma matriz de posições, a mesma que a gente tinha lá, só que aqui é com números. Eu tenho 1 representando presença, 0 representando ausência. E todos os elementos que estão interconectados, eles valem uma ilha. Então eu tenho que aqui, todos esses elementos aqui, eles valem uma ilha. Então no total eu tenho uma única ilha. Bora pensar, bora aqui pro próximo. Aqui eu tenho uma ilha com esses 4, uma ilha com esse carinha aqui perdido e uma ilha com esses 2 aqui perdidos. Então a gente tem o algoritmo de busca que preenche a matriz de visitados e é só isso que eu preciso. Então, como é que eu resolvo isso daqui fácil? Eu começo aqui lançando, vou fazer um for percorrendo todos os elementos, beleza? Então, a partir desse elemento, toque fogo e preencha a matriz de visitados. Tocou fogo em alguém? Sim. Toquei fogo nessa ilha. Então, ele já marcou todos esses 4 caras aqui no visitados. Quando ele for para a segunda posição, ele vai conseguir tocar fogo em alguém? Não, porque esse cara já foi visitado e foi marcado. E aqui ele consegue tocar fogo em alguém? Não, aqui não, aqui não. Quando é que ele vai conseguir tocar fogo em alguém? Quando chegar bem aqui. Aí ele retorna, ops, toquei fogo em alguém. Seria equivalente a você verificar se teve mudança, ou então se a tua matriz de visitados aumentou de tamanho, é só isso. E aí acabou essa questão. Basta que você tenha um algoritmo que faz a busca e te dá a matriz de visitação. Moleza. Moleza, é só ajuste. Outro que também é muito parecido, ó. Esse daqui, ele quer saber quantas regiões são cercadas.
A mesma lógicazinha. Eu tenho a matriz, tá vendo? E ele quer saber... blá, 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 deixa eu só lembrar aqui. Para capturar uma região cercada, substitua todos os Os por X diretamente na matriz original. Então, pronto. Isso daqui... Pronto. A mesma ideia das ilhas. Os Os representam presença, só que ele quer saber quais regiões podem ser cercadas. Ou seja, tudo que não está na borda pode ser cercado. Tudo que não está na borda pode ser cercado. Então você vai percorrer a borda, você já tem o teu DFS que faz a busca em tudo, e você tem que fazer a mesma coisa, né? Sai percorrendo por todos eles, só que quando ele retorna os elementos que foram alcançados daquela ilha, você verifica se tem algum elemento que toque a borda. Vamos lá, vamos repetindo para o povo que está voando. Esse exercício aqui quer que você diga quantas ilhas, quer que você diga, marque todas as ilhas que podem ser cercadas. Uma ilha cercada é uma ilha que não toca a borda. Então você faz o algoritmo, retorna a matriz o mapa de visitados e verifica. Algum desses visitados toca a borda? Se tocar a borda, você não consegue circular. Então, se na visitação ninguém toca a borda, então você pode cercar a matriz. Esse aqui também é facinho. Talvez tenha... não tem detalhe não, é só isso mesmo. Fiz o algoritmo, percorri esse daqui, só que esse daqui ele retorna os visitados, só que um dos visitados toca a borda, então não posso marcar. Moleza, moleza, moleza. Bora pro próximo. Esse daqui é muito legal. Esse daqui você quer fazer pintura. Isso daqui é um algoritmo de flood, né, de inundação. Então, o que é que ele te dá? Ele te dá uma matriz, tá vendo aqui a matrizinha, e a matriz tem cores, que nem o baldezinho do paintbrush. Já viu o baldezinho do paintbrush? É da época de vocês ou não? Pronto, você selecionava, clicava no verde, pum! E aí ele expandia até tocar aquilo que não fosse verde. Se ele fosse verde, ele continuava e passava por cima. Então, aqui é a mesma lógica do algoritmo de expansão, só que no algoritmo de expansão original, você olhava simplesmente se estava vazio ou se era caminho. Qual é a lógica aqui do Fluid Fill? Você pode pintar os elementos que são da sua mesma cor, você só não pode pintar os elementos que são de outra cor. Então você sai expandindo tudo que puder, pintando os que não foram visitados e são da sua cor. Ou são vazios, né? Porque, por exemplo, se você pega um espaço branco, você sai pintando, e se você é verde, você pode pintar os verdes. Então você sai fazendo fluid, né? Você sai fazendo lá, soltando tua recursão para todos os lados, pintando com esses dois critérios. Então, deixa eu ver aqui. O que é que ele dá de informação? 3 é aprofundado. Ele dá o tamanho da matriz ou todas as matrizes são do mesmo tamanho? Um pixel inicial e uma cor, tá? Então é assim, 3 linhas por 3 colunas, começa na posição 1, 1, com a cor 1. Não. Por que mas não era... É porque ele vai adicionar, né? Não. Peraí. Troque a cor do pixel inicial e de todos os pixels conectados a ele, que tenham a mesma cor do original, pelo novo valor color.
Ué, aqui eu imaginei que fosse na posição 1, 1, eu boto 1. O 1 é esse. Por que eu tô cheio de 2? Porque tá todos os 1. Não. Eu tenho que ver no exercício, no exercício original. Isso daqui tem o linkzinho. Bora olhar no link. Ah tá, porque essa porcaria tá em... Pera aí. Cadê o meu? O que é o meu? Ah tá. Essa porcaria tava aí. Eu caçando loucamente. Hã? Tá escondido? Não, é porque... Vamos lá, agora sim. Vamos lá. É só vocês que estavam vendo, eu não estava vendo nada. Você recebe uma imagem N por M, uma grid inteiros onde apresenta o pixel valor. Você recebe 3 inteiros. SR, SC e color. Sua tarefa é realizar o flood na imagem, começando do pixel SR, SC. Ah, tá aqui, ó, color 2, tá errado. O exercício tá errado. Aqui era para ser o 2. Tá vendo? Color 2. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Tá. Certo. Isso não é 1 ainda não. Output 222, 220, 201, 222, 220. É 1 mais em cima não? É, no último. Primeira linha. É 1, dá 1, 1, 0, 1, 0, 1. 1, 1, 1, Não, 1, 202. Não, aí não. 0, Ali era pouco. 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ah, tá, a cor é 2 mesmo. Mas ainda tá errado, é 1 a primeira. É 1. Tá. Aí, agora ficou fenomenal. 1, 0, 1, 0, 1. Tá certo. 222, 220, 201, 222, 2, 20, 201. Deixa eu ver bem. É o mesmo algoritmo, só muda a lógica de se eu avanço ou não avanço, porque eu posso avançar tanto quando ele é 0, quando ele é igual ao meu valor. Então eu tenho que carregar o valor que eu estou pintando para saber se eu avanço ou não avanço. Então é o mesmo algoritmo, é a mesma lógica. Então esses 3 aqui, ilha, cercado, pintura e o outro são iguais. Então aqui 0 desafio para fazer esses exercícios se vocês entenderam o lance lá do vetor da matriz de visitação. Então, vamos para o próximo, que são os de backtracking, porque esses daqui são mais legais. O backtracking tem 2 clássicos, eu só estou fazendo com vocês os exercícios clássicos, os mais simples. O distância e o subconjunto. Eu gosto do distância, que para mim ele é mais fácil de enxergar o objetivo do problema. Então vamos entender o que é o problema. No problema você recebe um valor, que no caso aqui é o 3, dizendo os números que você pode utilizar para preencher as bolinhas, tudo bem? E você não pode utilizar um número perto dele mesmo. Então, se isso daqui é 3, significa 2 coisas. Você pode utilizar números 0, 1, 2 e 3.
e qualquer número tem que estar a pelo menos 3 casinhas dele mesmo. Então você tem essas duas condições para resolver o problema. Então vamos lá. 0, 1, bolinha 2. Quem é o único que cabe aqui dentro é o 3. Porque eu não posso usar o 0, eu não posso usar o 1, eu não posso usar o 2. Só posso usar o 3. E nessa daqui, qual é o único que cabe? É o 0. Então, tá beleza, justamente por causa que esses dois aqui estão com 3 casinhas. Moleza, isso aqui foi moleza de resolver. Essa é a mesma lógica do sudoku. Só que o sudoku a gente pensa em 2 direções. Mas é exatamente a mesma lógica. Vamos pro próximo aqui. Se a gente olhar... Aqui, ó, eu tenho os números de 0 a 5 e cada número tem que estar a 5 casinhas de distância dele mesmo. Aí podia ser mais números. Não... Exatamente, aqui poderiam ser vários. Então, qual é o algoritmo para se fazer isso? Quando você cai em uma casa, a primeira coisa que você faz é... Poderia ser vários, né? Tente todos os números. E aí na hora de botar o número você vê, eu posso colocar esse número aqui? Eu estou a 5 casas de distância de quem? Não, eu não posso colocar o 0 porque o 0 está aqui do meu lado, já retorno. Ou então você poderia já fazer de uma forma filtrada. Seria, ao invés de... Antes, a gente simplesmente lançava fogo em todas as direções, não é verdade? De forma filtrada seria perguntando assim, quais dos meus vizinhos de fato eu posso chamar a recursão? Porque se um vizinho teu já foi visitado, o outro é fora da matriz e só 2 são árvore, você não precisa ficar jogando recursão aleatoriamente para todos os lados. A gente escreveu daquela forma relaxada porque talvez fosse mais simples de enxergar. Só que aqui você poderia logo se perguntar o seguinte, quais números de fato cabem aí? Aí você tem 1, 2, 3 e 4. Não, o 2 não pode, né? O 2 não pode. Pronto, exatamente, 1, 3, 4, 5. Então você monta isso daqui, aí você vai fazer um for para esses números que cabem aqui, coloque o número e chame a recursão e vá para o próximo. Mesmo que você só tenha um caminho, você vai chamar vai para o próximo. Esse próximo é 0, não tem o que fazer, esse próximo é bolinha. Você colocou alguém bem aqui, não sei quem, mas você botou. E aí você faz a pergunta, quais números cabem aqui? Você vai olhar 5 para a direita e 5 para a esquerda e ver quais números cabem. Ah, cabe o 4 e o 3. Então, para o 4 e para o 3, ó, você já disparou 2 coisas no teu for. Faça. Faz de conta que tem 2 opções para cá. Aí você faz um for. Para esses 2 números que eu coletei que cabem aqui, tente preencher. E aí você chama a tua recursão ou chama o teu for. Nem precisa ser recursão aqui, né? Chama o teu for aqui para tentar preencher esse negócio. E aí você chega no próximo. Aí você chega no próximo e descobre, ops, não tem nenhum número que cabe aqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar. Aí eu retorno dizendo que não deu certo, eu não cheguei no final. E aí o cara tinha 2 opções. Aí ele bota a segunda e manda prosseguir. Aí você, ops, com essa daqui eu consegui preencher esse, ops, não consegui preencher o último. Eu faço o quê? Volta. E aí você fica nesse vai e volta, preenchendo apenas os números que cabem e que poderiam gerar uma saída. Isso te dá o que a gente chama de árvore de possibilidades. Sure ou não? Então, você tem aqui a primeira opção. Faz de conta que para a primeira bolinha ali você tinha o 3 e o 5. Aí você escolheu o 3. Aí você chega na segunda bolinha. Na segunda bolinha você tinha o 1 e o 4. Aí você escolheu o 1. Aí aqui você tinha o 7. Aí você colocou o 7, mas chegou na outra bolinha, não conseguiu preencher. Então você volta no 7. Aqui não tinha mais outra opção. Ups. Você não tinha outra opção. Aí você volta aqui e aí você vai e tenta o 4. O 4 tinha o 6. Aí você bota o 6, só que quando chegou aqui no último nível não tinha ninguém. Desfaz o 6, desfaz o 4, não tem mais ninguém aqui. Desfaz o 3 e vai para o 5. Isso é o backtracking. Testa as opções, testa uma das opções viáveis e avança. Se não deu certo, recua e testa a próxima opção viável, avança. Se não deu certo, você recua e se não deu certo, você recua de novo. E aí a gente faz assim, avança, volta, avança, volta, avança, volta. Vamos ver aqui o que seria, como seria esse daqui.
Já vem com algumas coisas preenchidas, né? Só para dar a ideia. Ó, por exemplo, isso daqui é um algoritmo para saber se esse valor cabe nessa posição. Tá vendo? Esse valor cabe nessa posição? Seria uma pergunta. Você vai ter que olhar para a direita, olhar para a esquerda, se o valor cabe nessa posição. E aqui já é o algoritmo de resolução. Olha como eu já deixei aqui até o pseudocódigo para facilitar. Eu estou preenchendo o índice tal. Se o índice tal acabou-se, né, sair do elemento, é porque eu preenchi todo mundo. Se eu preenchi todo mundo, retorna true, deu certo minha solução. Se eu estou no índice 5, por exemplo, estou no índice 5, e o índice 5 não é ninguém que eu tenho que preencher, não é um pontinho, então eu vou para o próximo. Ok, estou no índice que é um pontinho. O que é que eu vou fazer? Eu faço um laço e chamo a recursão para cada um dos valores possíveis. Aqui eu tenho duas opções, né? Ou eu posso testar por priori quais os valores possíveis, ou eu posso fazer que nem na queimada. Ei, testa todos os valores possíveis, chama a recursão para todos eles aqui. Se algum valor der certo, né? Ou seja, se a recursão da recursão der certo, a mesma ideia de eu chegar no fim do labirinto. Se algum dos meus colegas que eu chamei disse, ei, cheguei no final do labirinto, então eu retorno true também. Se não, não é como se eu simplesmente desistisse, porque não existe outro caminho para chegar no labirinto. A minha desistência é botar um ponto onde eu estou e retornar para dizer, ei, deu ruim, testa o próximo valor e chama a recursão de novo. Entendeu? Então é como, diferente do labirinto em que eu chegava num beco sem saída e ia para outro lugar, eu volto, logicamente, visualmente, eu estou voltando no vetor e avançando no vetor. Mas, logicamente, é como se eu estivesse num labirinto. Porque eu estou sempre avançando com, entenda, uma direção diferente, um caminho diferente. Porque antes eu testei o 4, agora eu estou testando o 5, agora eu estou testando o 7. E aí, visualmente, é um labirinto, é uma árvore de possibilidades. O labirinto, ele é uma árvore em si. Porque de cada elemento eu posso ir para 4 posições. Para cada elemento eu posso ir para 4 posições. Então, isso daqui é a lógica do backtracking. Então, se vocês implementarem essas duas funçõezinhas, vocês vão ter conseguido. Aqui essa função, ela itera sobre o problema, porque o problema guarda o quê? O limite e a lista de caracteres. Então, o tempo todo você vai estar tentando resolver o elemento de um índice. Ei, resolve o índice 0. Ops, o índice 0 já está preenchido, vou para o próximo. Resolve aí o bolinha, né? Bolinha. Aí bolinha eu vou tentar aqui todos os valores possíveis para cá. E aí quando eu botar um valor, eu vou verificar se ele cabe ali. Se ele não couber, ele retorna. E aí eu fico indo e voltando. Então, é muito legal esse exercício. Esse é um dos que eu fazia lá na disciplina de programação funcional. Então era só ir e voltar na programação funcional. Vamos aqui. Ele já tem parcialmente resolvido naquele vídeo de recursão. Não vou fazer ele de novo não, porque eu acho que ficou a ideia de como resolve, não ficou? Ficou? Vamos ver outro que também é clássico, que é a soma dos subconjuntos. É outro algoritmo de backtracking clássico. Esse daqui tem até um vídeo lá do Galego resolvendo lá no canal dele. O problema da soma dos subconjuntos consiste em verificar se existe algum subconjunto de um conjunto de inteiros que tenha a soma igual ao valor alvo. É um problema clássico da ciência da computação e pode ser resolvido eficientemente para pequenos conjuntos utilizando o backtracking. Então, vamos ver aqui. A pergunta é: eu tenho 6 elementos. Algum subconjunto disso dá soma 10? Bora lá entender qual é o problema. Eu tenho 6 elementos. Algum subconjunto disso dá soma 10? Qual é a lógica aqui?
é parecido com o problema anterior. Você pode imaginar cada um desses daqui como boto ou não boto na solução? Só isso. É como se fosse insiro ou não insiro? É como se fosse um vetor com bolinhas, onde as duas opções são botei esse cara ou não botei. Então você pode imaginar que tá todo mundo como falso, não coloquei ninguém para ver se dá soma 10. E aí eu começo tentando o primeiro. Se eu colocar esse cara, será que eu consigo ter soma 10? Aí é a chamada recursiva. Aí eu vou pro próximo. Se eu botar esse... Não posso botar esse cara porque vai estourar, né? Então eu digo que não vou colocar esse cara. Se eu botar esse cara, pode dar soma 10? Por enquanto sim, né? Porque eu não estourou. Eu tô 6 com 4. Se eu botar esse cara... Não. Esse cara eu não posso botar. Mas se eu colocar esse cara aqui... Com 3 mais 4 mais 5, não é verdade? E se eu colocar esse daqui, 3 mais 4 mais 2, 9. Deu soma 10? Não, então eu faço o quê? Desfaço 2 e volto. Tá vendo? Diferente do outro, em que no meio eu já vi que deu ruim e voltei, aqui eu tenho que chegar até o final para descobrir que eu não consigo. Aí, tiro 2 e volto aqui. Na última vez que eu fiz, eu... coloquei o 5, desfaz o 5 e volta. Eu não tinha colocado o 12 porque eu não sabia. Desfaz o 12 e volta. Aqui eu tinha colocado o 4, sim, né? Então tiro o 4 e volta. Tiro o 34 e volta. Agora eu vou sem o 3. Bora sem o 3. E aí eu vou ficar nesse processo. Eu só tenho duas opções por casinha. Ou eu coloco ou eu não coloco. 34 eu não posso colocar porque vai estourar. E aqui... 4. Em qual dos casos eu tenho? É porque que é 10? Mas é 3, 5, 2. É 3, 5, 2. 3 mais 5 é 8. Ah, tá. Então aqui eu mantenho o 3, só que na próxima execução eu tiro o 4. Aí quando eu tiro... É porque da primeira vez eu inseri o 4. Então agora eu tiro o 4. Então tirando o 4 dá certo. Então quando ele voltar, se ele chegar em qualquer momento e conseguir a soma 10, o algoritmo acaba. É mais simples, é mais simples. Então você tem duas opções, ou você insere ou você tira. Se você não pode inserir, aí você não insere. Se você pode inserir, da próxima vez você tenta sem o númerozinho. É a mesma lógica, só que muda só um pouquinho é mais simples até do que o outro. É mais simples até do que o outro. Vamos nós aqui. Esse daqui ele é o desafio. Ele tem inclusive respondido. E tem alguma coisa errada. Por que que eu... Não, tem não. Tem. Não, você não consegue fazer esse agora não. Esse vai ficar para depois que a gente vê fila, tá certo? Última coisa que eu queria colocar aqui, já que a gente está falando de matriz de visitação, é a ideia de cache de dados. Eu não vou ter muitas oportunidades de falar sobre isso na disciplina, mas eu acho que ela encaixa bem com o conteúdo de hoje, que é a premissa de programação dinâmica. Então vamos aqui entender o que é o problema. Vocês já fizeram Fibonacci alguma vez na vida, não foi? Já? Então, vou fazer aqui um rascunho. Fib. Então, qual é a lógica do Fibonacci aqui? Você pode... Como é que eu calculo o Fibonacci de um número? Eu quero o 10º número da... índice. Como é que eu faço o Fibonacci fatorial? Os dois são parecidos. Eu acho que o fatorial é mais fácil, né? O fatorial é mais fácil de explicar. Como é que eu faço o fatorial de... fatorial de 5. Fatorial de 5... Não é. Qual é aquele que você soma ele com o coleguinha do lado? É o Fibonacci, né? Fibonacci são os dois anteriores. Exatamente. Então, quem é o Fibonacci?
Ah, exato. Então no Fibonacci eu quero saber assim, qual é o oitavo elemento, né? Assim, o décimo elemento é a soma do nono com o oitavo e por aí vai. Ah, tudo bem, beleza. Então vamos lá. É bem facinho de explicar, eu quero pegar a ideia do mapa compartilhado para mostrar o que é um cache de operações, que é a base da programação dinâmica. O Fibonacci básico seria, eu não sei quem é o Fibonacci de 10, mas eu sei quem é o Fibonacci de 1. Então, se o valor for igual a 1, eu retorno 1. O 2 também, né? Se o valor for igual a 1, ou o valor for igual a 2, eu retorno 1. Se não, eu vou retornar o quê? Fibonacci de velho e menos 1, mais Fibonacci de velho e menos 2. Isso daqui é o Fibonacci. Então, quando a gente vai para o desenho, a gente tem isso daqui. Quem é o Fibonacci de 10? Aí você vem, Fibonacci de 10 é o Fibonacci de 8 mais o Fibonacci de 9. Mais o Fibonacci de 9. Só que quem é o Fibonacci de 8? É o Fibonacci de 7 mais o Fibonacci de 6. E quem é o Fibonacci de 7? É o Fibonacci de 6 mais o Fibonacci de 5. Então a gente tem essa expansão em árvore. Porque quando eu tiver que calcular o Fibonacci de 6 de novo, eu vou dizer que ele é o de 5 mais o Fibonacci de 4. Eu estou recalculando o tempo todo as mesmas coisas. Qual é uma das lógicas lá de programação dinâmica? Quando você calcular um valor, você não calcula ele de novo, você guarda ele num cache. E a gente pode fazer isso daqui no nosso Fibonacci. Tá vendo aqui o Fibonaccizinho, do jeito que ele é? Sem mudar nem pôr nada. Eu vou criar um cache aqui. Qual vai ser a lógica do meu cache? Se tem algo que eu já calculei, eu guardo a resposta. Beleza? Então, se eu já tenho essa informação no cache, existe e valor é o cache de value. Se eu já tenho essa informação no cache, resultado. Se eu já tenho essa informação no cache, simplesmente eu retorno o resultado. Se existe, retorno o resultado. Espera aí. Ah, tá ao contrário. Tá ao contrário? Não, tá certo. É ao contrário. É resultado e ok. Eu falei errado no outro exercício. O existe é o segundo valor. O primeiro é o resultado. Funcionou no caso do visitado porque o valor armazenado era sempre true. Então, e aí 10 sempre funcionava. Eu inverti no caso do primeiro. O resultado ele é o primeiro e se existe ou não é o segundo. Lá nos visitados funcionava porque se existia ele também era true. Então dava certo. Então batia igual. Se existia era true. Então se existe, eu retorno o valor que já foi calculado. Se não existe, eu calculo. E aí eu coloco ele no cache. Cache, botar logo aqui. Cache de value recebe result e eu retorno o result. E agora eu passo nas minhas operações o cache. Então vamos lá. Vamos em pedaços aqui. Peguei o Fibonacci tradicional e coloquei 2 passos a mais. Primeiro, verificar se eu já calculei esse valor. Se eu já calculei, ele está no cache.
eu verifico se esse valor está no cache, e se existir, eu não chamo a recursão de novo, eu simplesmente retorno o valor. Se esse valor não está no cache, eu calculo ele normal, com a recursão normal, e eu faço o quê? Adiciono o resultado no cache. E aí eu retorno o valor. Então, externamente, eu não vejo diferença, porque eu estou recebendo uma solicitação e retornando um valor. Mas internamente eu tenho um atalho. Porque se esse valor em algum dos ramos já foi calculado, eu não preciso calcular de novo. Então, como é que ficaria aqui? Eu tenho o Fibonacci de 10, que vai ser o 8 mais 9. E aqui, vou fazer sempre o menor mais o maior, tá? Para ficar mais óbvio. Fazer um menor, que o de 10 é muito longo, tá? O de 6 vai ser 5 mais 4. E o de 5 vai ser 4 mais 3. E o de 4 vai ser 3 mais 2. O de 3 vai ser 2 mais 1. Ops, 2 e 1 eu sei o que é. Soma e dá o resultado de 3. O de 2 eu também sei que é 1. Fiz a soma. Quando eu tiver que calcular isso daqui, eu já tenho, porque eu coloquei ele no cache bem aqui. Então eu não preciso mais calcular o valor de 3. Eu só faço coletar e somar. E aqui, o de 4 eu também guardei no cache quando eu fiz essa consulta. Eu posso só acessar o cache e somar. E ao invés de eu ter uma árvore, eu tenho um ramo simples de somas e cálculos, sem que eu precise expandir para os dois lados. Alguns exercícios de DFS, que vocês quiserem fazer lá no HackerRank, eles vão pedir isso daqui. Alguns exercícios de backtracking também. Porque como você está recalculando várias vezes as mesmas coisas, para você não ter que ficar milhões de vezes fazendo os mesmos cálculos, você guarda os subcálculos em caches. Que aí você usa essa estratégiazinha. Pega um path que você já percorreu, já tem o valor no cache, para não ter que ficar refazendo todos esses cálculos de novo. Isso é a primeira técnica que a gente aprende em programação dinâmica, que é cache de informações. Tudo bem, meu povo? Não deu para vocês programarem, porque hoje a gente acabou vendo um bocado de coisinhas, mas amanhã eu deixo para vocês tentarem continuarem o que fizeram em sala. Eu não sei, assim, a impressão que eu tenho é que quando eu digo que é uma aula só de exercício, já tem evasão em massa, ou porque o pessoal prefere fazer de casa, e tem a chamada. Assim, se você tem falta livre e quiser ficar fazendo de casa, é livre seu, tá certo? Eu deixo a opção de fazer exercício em sala, justamente para não saturar a disciplina, ficando com muito conteúdo, e para o povo que trabalha, já tem a vida muito corrida, também poder ter a oportunidade de fazer em sala. E é uma oportunidade também que eu tenho de ficar aqui, tirar dúvida de vocês e resolver problema individualmente. Então, eu deixo livre. Claro, se você faltar, você recebe falta, mas se você está com as faltas em dia, né, nunca faltou, faça os exercícios. Outra coisa também, é uma forma de eu cobrar. Professor, não tive tempo de fazer nenhuma atividade. Mentira, porque a gente teve a aula para fazer, e se você não fez nem aula, você está duplamente ruim da vida, né? Bora para a chamada. Fica de boa.
Lá no neurônio, uma parte da computação, chega, vai fazendo som, vem correndo o grau, mais pra frente, Pessoal, eu tenho um ex-bolsista que era da monitoria, que ele trabalha com... Ele tá numa empresa já faz bastante tempo e ele queria, assim, né, perguntando se eu podia arranjar umas turmas para ele falar sobre o mercado de IA e mercado de... como é que as empresas estão usando inteligência... Cara, bugou total. Ele queria vir palestrar aqui. Eu pensei, rapaz, eu acho que vou trazer ele para as turmas e aí eu deixar uma meia horinha para falar de como é que está o mercado de trabalho, ou ele está trabalhando remoto, já trabalhou em empresa, já trabalhou como gestor de time, assim, né? Ele já teve um bocado de experiências e é legal quando... Aí ele está perguntando assim, quer que eu fale algo em específico? Aí eu digo, não, vou deixar os alunos pegarem. Ele ainda está na UFC? Não, ele já saiu faz tempo. Ele trabalhou comigo na monitoria faz assim, uns 3 anos. Aí ele... Assim, né, passou por várias empresas já, não é porque foi demitido não, né? Foi conseguindo coisa melhor. Deixa eu perguntar aqui. Fazer troca aí, uma troquezinha. Bora lá, fazer a chamada. Depois da chamada você consegue me ajudar aqui? Sim. A gente tem tempo, eu faço com calma. Dia 18. Ana Luísa. Pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer as 2 chamadas, porque teve o vídeo. Então, se você... Ele tá naquela empresa que faz o sistema do Aritsá. O Aritsá, vocês sabem o que é o Aritsá, né? Aritsá é aquele colégio que ele tem tipo uma... Como é o nome daquele negócio que você faz e todo mundo copia? Não é patente não, você faz e todo mundo copia. É como se tem de pizzaria, que as pessoas usam aquela sua metodologia. Não é filial não, tem um outro... Não. Franquia, pronto. O Aritsá, ele é a maior escola de franquia hoje, né? Então tem muita gente que copia o modelo Aritsá de ensino. E aí ele está lá na empresa agora eles chamam de Arco Educação. Bora lá. Sim, então a aula que eu pedi para vocês assistirem vale presença. Então vocês dizem se assistiram e se estão aqui. Precisava fazer a atividade que eu fiz, não? Não, a fazer atividade não, mas pelo menos ter assistido a aula. Ana Luzia. Hã? Desculpa, eu sempre erro, me perdoa. Meu povo, é fácil trocar uma letra. Se eu tivesse chamado ela de Ana Maiara, vocês podiam zoar. Cauã. Assistiu? Pelo menos ter assistido, né, filho de Deus? Marcelo. Assisti mais questão que é vontade. Tá, mas vamos fazer agora essa semana. Rafael. Assistiu, filho de Deus? Ariel. Arthur. Assistiu não? Assistiu não. Carlos Rodrigues. Daniel. Giovana. Pô, o povo tá desligado pra caramba, né? Pode ser, né? Gildian. Guilherme. Assistiu ou não assistiu? Oxi. Não assisti pra você. Então tá valendo, tá valendo. Guilherme Warley. Henrique. Jean Nicolas. Jean Oliveira. Jennifer. João Felipe.
João Luiz. João Vitor. Qual? Professor, não assisti não, mas eu fiz atividade. Quem é tu? Belíssimo. Ah, então tá valendo. Se foi atividade, tá valendo. João Vitor Dourado. Jordão. José Luiz. Cauã Bernardino. Lucas William. Não entendi, filho. Assistiu. Maria Camila. Não assisti. Matheus de Souza. Assisti. Naira Kathleen. Não vi. Nicolas Ribeiro. Paulo Isaac. Pedro Vitor. Rian. O Levi. Eu sei porque ele mandou mensagem. Rian Lopes. Tiago Feitosa. O Anderson, vai, desistiu. Yuri. Show, meu povo, até amanhã. Deixa eu sentar aí. Quer que eu vá aí? Não, eu vou aí. Eu só queria consultar pra essa situação de falta, porque não tá no cigarro. Ou eu tenho que botar no cigarro. É. Eu vou botar eu tô lá. com medo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tô sem falta. Já tem 6. Não deixa de fazer as 8, não? Oi? Você pode me ajudar? Tá dando esse erro aqui. O dele também deu erro. Deixa eu ver que eu conserto os dois agora. O meu não tá certo. Deixa eu ver então. Aquele ele do poder do Senhor. Pronto, eu tenho que consertar agora. Pode trabalhar? Pode tirar isso mais ele tá fazendo zero. Você imagina vai ali. Aqui ele está dizendo que ó, ele já existe e está nesse local. Vamos ver aqui. Ah, não, deu certo. Deu certo. Ó, tá no 12, mas aqui ele diz que tá no 13. Tá vendo que ele tá com 2 instalações? Deu certo, professor. Eu olhei agora de novo. Ah, tá. Tá instalando no capítulo. Mesmo tu vai instalar e tu escreve PIP ao invés de PIPX, aí tudo instala dobrado. Presta atenção. Entendeu? Mato de calda aí, José, quem fez com o meu? Esse daqui não é pesado. Tu lembra quantos megabytes a foto pegou? Você Você tinha uma foto de 120, 150. 150 megabytes o fragmental. Eu não acredito. Não, acredito. Já resolveu já. Eu não acredito. Na dúvida, atualiza. Sério? Eu botei o professor. Hã? Cadê? Resolveu. Era só atualizar? Teoria vai dar certo. Então. O erro é que eu tô instalando com PIP, não com PIP. Aí tu, na verdade, o problema é que tu instala com os dois. Se tu instalasse só com um, não dava conflito. Pronto, professor, valeu. Entendeu? E Ei, quando professor. tu instala com os dois, tu cria. A nota era pra estar em média mais ou menos quanto? Que aparece lá. De um aluno assim. Sei não, ó. O teu tá com quanto? 5? 2,5. Ei, professor, mas se tu falar aqui, inclusive, esse DKO meu. Perfeito. Valeu, professor. Qual o processo de seleção, professor, monitor de ED? Nada, só entrar. Só entrar Tem mesmo? um monte aí que entrou já esse ano, porque a gente tava com uma deficiência muito grande, ainda estamos com turma sem monitor.
seguinte, ó, ou o Jake Paul é mentiroso, né? E aí, pra ele ser mentiroso, ele tem que saber uma informação e passar ela pro público de uma forma mentirosa, né? Acho que não tem outra palavra pra usar. Ou ele é um idiota, ou ele é absolutamente, ele é desinformado sobre o que a sua própria empresa está fazendo e está pagando. Ou um ou outro. E a verdade é a seguinte, ele foi humilhado pelo Dana White nessa noite. Nós vamos falar disso no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever no canal por esse vídeo. Então se inscreve, ativa o sininho, hypa o vídeo. É muito importante. Se você estiver assistindo pelo seu smartphone, olha só. Na hora que você deixa o like, que todo mundo, se puder deixar, me ajuda muito. Mas pelo smartphone, na hora que você deixa o like, já aparece o botão do hype. Aí você clica nele, me ajuda demais, eu fico muito grato. Combinado? Chega de papo, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Muito bem, pessoal. Vamos dar...